Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Quero pedir a você, aquele meu pedido tradicional de sempre, que ao ver esse vídeo, visualizar esse vídeo, embaixo você vai ver escrito a palavra lá, inscrever-se. É aquela palavra que está em vermelho. Queira, por favor, se inscrever aqui no nosso canal, a fim de que o nosso canal ganhe número de membros e que possamos aí fazer um trabalho melhor, um trabalho com menos amadorismo e mais profissionalismo no bom sentido para vocês. Ou seja, botar um cenário, alguma coisa que possa ajudar aí vinhetas no canal, enfim, uma série de outras coisas para os vídeos ficarem mais atrativos e mais bonitos. Muito embora aqui sabemos que a atratividade dos vídeos aqui são exatamente os ensinos da palavra de Deus. Mas queremos fazer algo melhor, mas disso dependemos aí de câmera, nós não temos. Fazemos uma gravação aqui num celular meu aí antigo, que dia desses fui numa loja e o camarada até brincou comigo, dizendo que já não fabrica há muito tempo esse celular que eu utilizo. Com ar até de riso, né? Mas não deixe de se inscrever, você que visualizar esse vídeo, ok? A partir do momento que você tocou na letra vermelha, eu faço isso aqui na minha TV Smart direto, me inscrevo em vários canais aqui pela TV Smart, pelo próprio celular. Muitas vezes eu estou assistindo a um canal que eu acho interessante, de vários pastores e não pastores. Tem um canal, por exemplo, chamado Toque do Urologista. Eu que sou homem, eu preciso de muitas informações que são dadas nesse canal. E eu me inscrevi lá já tem mais de 3 meses. E isso é importante, porque a gente aglutina conhecimento e sempre isso vai ser muito bom para todos nós, ok? E não deixe de dar também o like, que é aquele joinha, tá? Não deixe de dar o like, não deixe de fazer um comentário construtivo ou um comentário de sugestão de vídeos aqui para o canal. Tem muitas sugestões aí, nós estamos procurando, na medida do possível, do meu tempo, gravar vídeos que abordem estas sugestões, tá bom? E não deixe de compartilhar nas redes sociais, principalmente com as pessoas que estão acamadas e que não podem sair de casa, ok? Então, queridos, queremos aqui deixar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Queremos tratar de um tema que vai ter por título o seguinte: jejum e oração impede a vida sexual? Impede a vida sexual? Esse é o título aí que vamos tratar, tá? Vamos lá. Capítulo 7 tem como epígrafe respostas e perguntas acerca do casamento. Mas aqui não vai abranger só o casamento, não. Paulo aqui vai falar das virgens, Paulo aqui vai falar daqueles que optam por não se casarem, os celibatários. Ele vai falar de tudo isso aqui nesse capítulo aqui. Ele vai falar de casamento das pessoas que são cristãs com as não cristãs. Tudo isso vai ser abordado nesse capítulo maravilhoso que eu convido você a lê-lo na sua casa, na sua igreja, quando você estiver na rua ou estiver no seu horário de almoço, no seu trabalho. Leia, porque você vai ganhar muito conhecimento teológico e bíblico, principalmente, acerca destas coisas, de vida de celibatário, vida de solteiro, vida de casado. Se o sexo, conforme muita gente bota, né, o sexo como um bicho, como uma coisa demoníaca, há alguém até que já conjecturou que o sexo foi exatamente o pecado lá do Jardim do Éden. Isso é uma conjectura simplesmente inimaginável, porque o próprio Deus deu ordem para que Adão e Eva tivessem relações sexuais, né? Como poderia o próprio Deus agora, algo que ele disse, crescer e multiplicar, e eles só poderiam fazer isso tendo ato sexual, coabitando, né? Crescer e multiplicar, ou seja, gerar filhos. Então só por meio do ato sexual. E como poderia ser o pecado? Aí alguém já inventa coisas além. Dizem que o pecado de Eva foi exatamente ela ter tido uma coabitação sexual com a serpente. É verdade. Existe essa conjectura até mesmo no meio evangélico. No meio dos seminaristas e educandários cristãos abordam isso e colocam isso como na pauta, como uma teoria.
que poderia ter acontecido. Bom, a Bíblia diz apenas que a serpente enganou Eva. E a palavra enganou ali, que é utilizada até pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 9, se a minha memória não estiver falhando, não tem nada a ver com relação sexual. Esses relacionamentos híbridos, né? Híbridos de homens, seres humanos com animais, isso é uma coisa muito própria de literaturas que não são próprias em si da literatura judaico-cristã. Isso se encontra em literaturas de outros povos, de outras culturas, e que diziam desta forma, abordavam dessa forma, né? Esses casamentos, vamos dizer assim, de homem com animal. Mas na literatura judaica cristã não temos exemplos de tais coisas. Então isso é algo completamente fora de cogitação. Bom, vamos lá. Vou ler aqui para vocês a partir do capítulo 7, versículo 1 em diante, que diz assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague. Essa aqui é um eufemismo, tá? Essa palavra pague é um eufemismo. O que é um eufemismo? É uma palavra, vamos dizer assim, mais suavizada para evitar determinadas palavras, tá? Mas aqui é um eufemismo para falar o seguinte: o marido deve coabitar, deve ter relações sexuais com a mulher. É isso que está querendo dizer aqui. O marido pague à mulher a devida benevolência. Ok? E da mesma sorte a mulher ao marido. Então veja que o ato sexual é algo de benevolente, algo bom, é algo benévolo. E inclusive já foram feitas várias pesquisas dizendo que o sexo ele é importante até mesmo para o sistema imunológico do corpo, para a felicidade. Ele consegue gerar em nós um hormônio, o hormônio da felicidade, né? Serotonina, endorfina. Isso gera felicidade em nós. Isso, inclusive, faz bem ao coração. A relação sexual é benévola, não só no sentido de ser prazerosa para o casal, como também é benévola para a vida psicológica do casal, do homem e da mulher. Já ouviram até aquele ditado que diz assim: o camarada tá nervoso, a fulana tá nervosa, deve ser porque não está fazendo muito sexo. É verdade, e influi realmente no estado de nervo da pessoa, ok? A mulher, versículo 4 que eu estou agora, né? A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no o marido. Ou seja, a mulher, ela não pode dominar o seu próprio corpo, não pode satisfazer-se a si própria, mas ela tem que se satisfazer no marido. Também da mesma forma, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Ou seja, um completa o outro. Um completa o outro. Por isso que é um casamento. E ambos se tornam uma só carne. Tá vendo? E inclusive esse texto ele é até usado para a questão, né? Porque é uma coisa que a Bíblia não fala diretamente da palavra masturbação. Ela não entra na Bíblia, não está na Bíblia essa palavra, tá? Mas alguns usam esse texto que eu acabei de ler agora, dizendo que a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas o tem no marido, e o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem na mulher. Alguns então utilizam esse texto para dizer que a masturbação, biblicamente falando, ela não é correta. Por quê? Porque o homem, quando está se masturbando, ele está demonstrando que ele está tendo poder sobre o seu próprio corpo para se satisfazer, quando na verdade teria que ter o poder no seu próprio corpo na mulher. Mas isso é uma questão intrinsecada, né? É uma questão que nós devemos analisar muito bem. Sabemos que os jovens, adolescentes têm hormônios e eles veem um escape nisso na masturbação, tá? Então a gente vai fazer um vídeo ainda falando sobre só isso, sobre masturbação. Se é certo ou se é errado, ou se existe alguma maneira de tirar isso da vida da pessoa, ou se há alguma maneira que Deus deu para dar um escape. Vamos fazer esse vídeo aqui. Versículo 5.
Não vos defraudeis um ao outro. Ó, Paulo sempre usando, né, a linguagem dos tradutores aqui, sempre uma linguagem eufêmica, né? Não defraudar significa não roubeis, não furteis um do outro, ou seja, não tire o direito daquilo que é de direito de um e o outro. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Isso, grava bem isso aí, tá? Consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Não está falando do jejum, está falando da oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. E aqui tem um verso interessante: digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Mas, como a palavra do apóstolo era uma palavra de peso, Paulo era um homem vivido, era um homem muito conhecedor destas causas, tá? Ele até diz no verso 7 que ele queria que os homens fossem como ele, né? Porque queria que todos os homens fossem como eu, que é um tema polêmico, é um texto polêmico esse, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Ele até diz que queria que os homens fossem como ele, não é? Que não se casassem, que não tocassem em mulher. Mas Paulo foi do Sinédrio, essa é a grande questão. Então alguns acreditam que Paulo ele perde a sua mulher em um dado momento da história, da sua vida. Isso não é relatado diretamente na Bíblia Sagrada, mas Paulo se torna viúvo e ele não se casa mais. Outros dizem que ele foi abandonado pela mulher dele, o que é algo improvável para um homem do Sinédrio. Pode ser que isso tenha acontecido, isso é uma conjectura, após ele ter se convertido a Cristo e ter se tornado um emissário do Senhor. Pode ser que a mulher tenha o abandonado. A mulher, de repente, conforme conjecturam alguns, não quis abandonar a fé judaica, não quis largar os preceitos judaicos de uma forma como era compreendido pelos fariseus, que tinha interpolado a lei e que tinham fermentado, era o chamado fermento dos fariseus. Então ela não quis largar isso e ela separou-se do próprio apóstolo Paulo, que Paulo inclusive fala isso aqui no capítulo, ok? Mas o foco aqui do vídeo não são esses temas paralelos, que são interessantes, mas é o seguinte, é esse tema, se o sexo ele prejudica quando estamos jejuando ou quando estamos orando, se isso pode trazer prejuízos para esse tipo de consagração a Deus. Ora, muita gente por aí, muitos homens, muitos irmãos, irmãs, principalmente nas igrejas aí, eles querem ser pessoas que querem ostentar uma santidade muito grande. E para tanto, eles costumam dizer o seguinte: não faço sexo quando eu estou jejuando, quando eu estou orando. E eu pergunto, você perguntou à sua esposa se ela está concordando com esse tipo de atitude? Você, esposa, perguntou ao seu marido se ele está concordando com esse tipo de atitude? Porque não podemos defraudar a mulher e nem a mulher pode defraudar o homem. Em outras palavras, só é permitido para a oração e mesmo assim por pouco tempo, diz o apóstolo Paulo. Por algum tempo aqui é uma parafrase para dizer por pouco tempo e depois ajuntai-vos de novo por causa de Satanás. E para que ele não tente vocês pela vossa incontinência. Essa incontinência aqui é exatamente deixar uma lacuna muito grande. Parou de orar, parou de estar buscando a Deus mais intensamente, até com jejuns, tudo bem, ainda que o texto não fala jejum, tá? Mas orou, parou de orar, aí não, eu quero continuar em consagração. Mulher, quero continuar em oração, quero continuar na santificação. Homem, eu quero continuar na santificação. Irmãos, isso está completamente errado. Isso tem sido a ruína de muitos casamentos. Ah, mas pastor Ricardo, sexo arruina o casamento? Arruina. Uma vida sexual ativa,
ela é um escudo de Deus para proteção do homem e da mulher. Quando não há uma vida sexual ativa entre um casal, isto arruina o casamento, Isso faz com que portas se abram para que a tentação ela venha sobre a vida do homem e sobre a vida da mulher. Porque o marido, quando está defraudando, que eu já falei que é um eufemismo, né? A mulher, no seu ato sexual, quando ele não está pagando a ela a devida benevolência, que é outro eufemismo para falar que ele deve buscar a mulher, e da mesma maneira a mulher deve buscar o marido, e o marido não pode ficar com essa de eu tô com dor de cabeça, eu tô sentindo mal. Ele tem que atender a mulher, assim como a mulher também tem que atender o marido. Então, quando isso não ocorre, é o defraudamento. Isso é um defraudamento, né? Um está defraudando o outro. E com isso abre-se uma porta muito perigosa para a prostituição. E Paulo, escrevendo esta carta, ele nos brinda com este capítulo exatamente escrevendo a carta para a igreja de Corinto, na Grécia. Essa cidade, a cidade de Corinto, era uma cidade que era conhecida pela sua licenciosidade, pela sua imoralidade e por ser um local de muita prostituição. Muita prostituição. É por isso que tem aquela questão do cabelo, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios. Aquela questão do véu, aquela questão do cabelo, né? Essa questão, ela está ligada muito intimamente à moralidade e está ligado também muito intimamente também, além da moralidade, está ligado também à questão dos hábitos e costumes da época, ok? Porque os hábitos e costumes da época eram exatamente esses. Uma mulher que estava sem véu era uma mulher que não tinha pudor, que não tinha moralidade, era uma mulher imoral, era uma mulher prostituta, essa é a verdade. O véu identificava as mulheres de bem. E há todo ali um contexto cultural que ainda, se Deus permitir, faremos um vídeo também em questão do uso do véu ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Ok, queridos? Então, estamos dando esses esclarecimentos para que você possa se situar aí à luz das Sagradas Escrituras, o que é bíblico e o que não é. Porque muita gente nas igrejas, principalmente essas igrejas ultra santas, né? Essas ultra igrejas santas, essas igrejas que têm líderes que dizem que tudo é pecado, nada é saudável, tudo é pecado. Você ouvir uma música é pecado, você ir a uma praia é pecado, você tomar um banho de piscina é pecado, você ir a um teatro é pecado, ver um filme no cinema é pecado, tudo enfim é pecado e por aí vai. Você vestir determinadas roupas é pecado, botar uma bermuda, por exemplo, é pecado, tudo é pecado. É claro que eu, como um servo de Deus, não vou andar de uma maneira licenciosa, de uma maneira sensual, e a mulher também, né, ela deve vestir-se com pudor, de uma maneira não sensual, uma maneira que não venha trazer, despertar nos olhares masculinos a cobiça por ela, não é? Com a sensualidade já à flor da pele demonstrado pelos seus trajos, mas a bem da verdade que existem igrejas que elas até prescrevem roupas para os seus membros e roupas que são, vamos dizer assim, para o nosso tipo de país, um país tropical como é o Brasil, aqui no Rio de Janeiro mesmo está passando dos 40 graus, e o homem andar com uma manga comprida, com uma blusa, enfim, cada um tem o seu jeito e há pessoas que estão lá e nós respeitamos, ok? Eu estou aqui apenas expressando uma opinião, você pode discordar da minha opinião, é claro, mas eles veem, o grande problema também não é a roupa, o grande problema não é a roupa comprida do homem, da mulher, é exatamente colocar nesses elementos a santificação da pessoa. E eu conheci pessoas aqui, não citarei nomes, mas que as mesmas, elas estavam vestidas até o pescoço, até os pés, e elas tinham muito no seu coração de coisas que não eram de Deus. O coração do homem só quem conhece é Deus. Só quem conhece o meu e o teu coração é Deus.
e é Ele que vai nos julgar. Mas então, queridos, isso tudo, tá, que nós estamos falando é para te orientar, para dar a você uma diretriz bíblica daquilo que a Bíblia de fato ensina, tá? A Bíblia não diz que jejum e oração impede relação sexual, impede as orações, caso se haja consentimento do marido e da mulher, eles conversem um período, tá? Olha, esposa, olha, marido, eu vou me dedicar um pouco à oração, você liberaria aí para mim deixar um pouquinho esse lado da vida sexual, para mim poder orar mais? E isso não é por muito tempo. 1 mês de oração, 2 meses de oração e 2 meses sem sexo, consequentemente. Paulo sabia do perigo que isto representava para a igreja de Corinto. E Paulo, como a epístola de Paulo e como a palavra de Deus é a palavra de Deus para todos os tempos, isso é um perigo para os dias atuais. Nós não estamos vivendo dias diferentes de Corinto, não. Pelo contrário, estamos vendo coisas que de repente até mesmo na cidade de Corinto não ocorria. De repente os coríntios eram mais morais do que nós, da geração de agora. Porque há coisas tão imorais nos dias de hoje que nós estamos realmente muito perplexos em ver coisas deste nível, coisas tão imorais que têm ocorrido nesses dias de agora, nesses dias atuais. Então, meus amados, pense muito bem nisso, pense nesse aconselhamento bíblico, ok? Se houver mútuo consentimento para a oração, para uma consagração, amém, amém. Tire seu período de oração, não toque em mulher, conforme houve um episódio lá no livro do Êxodo, em que Deus iria descer no Monte Sinai, e ali Deus deu uma ordem, né, para que não se tocassem em mulher, ali foi o próprio Deus, porque na época até inclusive era bem cultural, que entendia-se que esse tipo de abstinência ele contribuía para uma santificação maior, ou seja, tirava um pouco do âmbito da carne e colocava o homem mais no âmbito do espírito, tá bom? Essa passagem só que existe falando acerca disto, tá bom? Mas aqui Paulo, ele diz que se houver mútuo consentimento, ok, está tudo bem, mas por pouco tempo e logo depois que acabar o período de oração, ajuntai-vos de novo para que Satanás não venha tentar ao casal pela vossa incontinência. Ou seja, não ache brecha, não ache lapso na união do casal, porque o casal, ambos são uma só carne. Tá bem entendido isso? Esse vídeo foi bom para você? Esse vídeo te esclareceu essa dúvida? Creio que sim, tá bom? Então, compartilhe em redes sociais, em grupos, espalhe essa palavra por aí afora, ok? E que Deus possa muito nos abençoar a todos e que te dê aí bênçãos sobre bênçãos no teu lar, na tua vida, em todo o âmbito do teu ser e da tua existência. Até o próximo vídeo, então, querendo Deus. Shalom.